Zero. Muito bom dia, saudações a quem tem coragem. Estamos aqui neste exato momento com a turma espelho da Escola de Ensino Médio Dite Freitas. Escola Jovem de Tubarão, muito bom dia a todos. Estamos na turma 301, como disse, e estamos também com a professora auxiliar Maria Aparecida, a turma da senhorita Josiane de Oliveira, filha também do nosso grande amigo radialista mexicano da cidade de Tubarão, Santa Catarina, Brasil. Senhoritas e senhores, neste momento especial, eu gostaria de dar pauta e início ao novo conteúdo e às novas anotações que daqui para frente serão utilizadas para as futuras avaliações que ainda não estão nem na linha de frente dos trabalhos. Ora, estamos falando, ao longo deste último mês, sobre a Primeira Grande Guerra, ou, como diriam os europeus, a Grande Guerra, que foi de 1914 a 1918. Falamos dos mais de 10 milhões de mortes daquela grande e terrível carnificina que marcou todo o perímetro europeu e redesenhou a configuração europeia, dividindo entre Tríplice Aliança, com o Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália, e a Tríplice Entente, com a Inglaterra ou o Reino Unido da Grã-Bretanha, França e Rússia. Ora, pelos inícios de 2017, pelos inícios de 1917, aí é o problema de gravar, e no ao vivo a gente às vezes pode cometer um pequeno delay na data. Eu gostaria que vocês compreendessem uma coisa. Pelos inícios de 1917, depois de um sofrimento terrível ao longo de séculos, o povo da Rússia se revolta. E a Revolução Menchevique e, posteriormente, Bolchevique muda a história da humanidade. Com a grande Revolução Russa, a Revolução de Março e Outubro de 1917. Ó, grande revolução! De pé, ó vítimas da fome! De pé, famélicos da terra! Todos os trabalhadores se uniram. E, como disse a grande linha de Karl Marx, trabalhadores de todo o mundo, univos. Os proletários se uniram e mudaram a configuração histórica, criando o Bloco Socialista, que se inicia como União Soviética em 1922, com a saída de Kerensky, com a morte de Lenin, assumirá de 1922 a 1953 o Homem de Aço. E não estou falando do Superman. Estou falando nada mais, nada menos do que o grande Joseph Stalin. Stalin significa, em russo, o Homem de Aço. Ele, que foi o grande timoneiro da consolidação da União Soviética. Pensem nisso. Reflitam sobre esse assunto crucial e importante. A Rússia se transforma em União Soviética, ela mata a família real em 1918, a família real com o nosso grande Nicolai II, Romanov, Alexandra e seus 5 filhos, sendo eles primeiramente fuzilados, depois derretidos com ácido sulfúrico e o resto dos seus corpos queimados. Olha, eles responderam aos ataques cruéis do imperador com a mesma crudelidade que ele fez em 22 de janeiro de 1905, quando vocês já assistiram em outras aulas, gravadas ou mesmo ao vivo, o Domingo Sangrento, quando, de frente ao Palácio de Inverno, acontece aquela carnificina onde 300 russos que pediam ajuda a Nicolai são fuzilados e outros cerca de 900 são, por assim dizer, feridos. A Rússia estava ferida. 96% da população era analfabeta e o mundo muda. Sintetizadamente, eu passei para vocês
os dados iniciais da avaliação. Mas o mundo mudou muito depois de 1918. Uma grande epidemia de um vírus mortífero, o H1N1, assola a humanidade. A humanidade está colapsada, a Europa está colapsada. Um país começa a se erguer e esse país se transforma na grande nação da águia. Estou falando da terra do tio Sam. Tio Sam, em inglês, é Uncle Sam. U-I-S. United States. Acabaram de aprender uma coisa nova? Pois bem, é isso mesmo. U, Uncle, S, Sam, ou United States. Já ouviram falar disso? Pois é. O tio Sam, o grande americano, aquele homem com a cartola vermelha, branca e azul, magrelão, com um cafanhaque, dizendo I want you, ele é nada mais nada menos do que o próprio governo dos Estados Unidos. Mas olhem uma curiosidade, o Samuel, ou Sam, ele existiu de verdade. Ele era um açougueiro que preparava a carne que era levada para os soldados durante a Guerra Civil Americana, lá pelos idos de 1860. A carne toda ia carimbada com a sigla US, que no caso é United States. Ora, os soldados fizeram uma brincadeira, porque vocês sabem, US Army, Exército dos Estados Unidos da América. Os soldados fizeram uma brincadeira. Eles não disseram que que as caixas de carne eram caixas do exército, que as caixas de carne eram as caixas de carne do tio Sam, do tio Samuel. Sinalizem, por favor, com um joinha se vocês estão me ouvindo com tranquilidade, por gentileza. Seria muito importante para a gente agora, no momento da mentoria e da gravação. Obrigado, obrigado pelo feedback. Dando continuidade, os Estados Unidos começam realmente a mostrar ao mundo que eles são incríveis. Pensem nos grandes lagos, the Big Lakes, no norte dos Estados Unidos da América, na fronteira canadense, a região de Michigan. Imaginem Detroit, imaginem Chicago, e imaginem um homem de uma inteligência estrondosa, um homem que tinha conhecido a Daimler-Benz na Alemanha, a grande área dos motores de combustão. Estou falando de Henry Ford. Henry Ford foi um dos homens mais importantes, pois no início do século XX, nos Estados Unidos da América, ele começa, com base no que ele tinha visto na Alemanha, as indústrias Ford. Começa a produzir o modelo T, o modelo A, e com os Estados Unidos não tendo participado efetivamente da guerra, é bom que vocês lembrem disso, com os Estados Unidos não tendo participado efetivamente da guerra, olhem o que acabou acontecendo. Olhem o que acabou verificando-se e, de maneira perceptível, acabou sendo claramente observado. Os Estados Unidos começam a se transformar na nação mais avançada do mundo. Por quê? Porque eles venderam para os europeus alimentos, roupas, dentre outras situações e dentre outros produtos de grande relevância e importância. O que aconteceu, professor? A partir daí eu digo para vocês o que efetivamente aconteceu. Os nossos nobres amigos norte-americanos começam a ter uma qualidade de vida diferenciada. Eles começam a ter o que a gente chama de American Way of Life, o jeito, o modo americano de viver. Carros,
casas equipadas, casas estruturadas, aparelhos de aspirador de pó, rádios, máquinas de lavar, tudo isso no início dos anos 20. Enquanto isso, a Europa e o mundo estavam se recuperando da grande epidemia de gripe espanhola. Mais de 50 milhões de pessoas tinham morrido. E isso, inclusive, no próprio território dos Estados Unidos. Mas eles estavam firmes, eles estavam fortes, eles estavam avançados e arrojados. Ora, o que acontece? Eles verdadeiramente conseguem perceber que o mundo poderia ser deles. Começam a vender, exportar. A General Motors se consolida também no norte dos Estados Unidos. A Harley Davidson também. Na região de Atlanta, na Geórgia, uma das terras da Guerra Civil, a Coca-Cola Company se transforma numa das mais importantes fábricas de refrigerante do planeta. A fórmula secreta está até hoje guardada nos cofres da empresa. Pensem nisso tudo. Reflitam sobre isso tudo. E agora, deem continuidade ao que nós vamos falar. Depois de nós termos visto que grandes empresas se estruturam nos Estados Unidos, imaginem uma década maravilhosa, a década de 20. Músicas incríveis, os foxtrots da vida, a alegria, era proibido beber álcool, é bom lembrar, tinha a chamada lei seca, que foi se estruturando devagarinho. Todo mundo com dinheiro no bolso, terras, uma vontade grande de crescer, de viver. A alegria do próprio baby boom que teve depois da Primeira Guerra Mundial, mesmo os Estados Unidos não tendo participado ativamente. Isso tudo foi esclarecidamente trabalhado e observado. O que acontece? O que se percebe? O que se verifica? Os Estados Unidos da América, no dia 24 de outubro de 1929, estão com a melhor agricultura, estão com o melhor das indústrias, mas eles estavam com tanto excedente, com tanta produção, que aconteceu um colapso das ações da Bolsa de Valores de Nova York. As ações perderam o valor porque elas estavam com um boom muito grande e a oferta foi maior do que a procura. Consequentemente, os excedentes começaram a ficar guardados nas indústrias, nos barracões e nos galpões com grãos, e olhem o que acabou acontecendo. Acabou acontecendo o inimaginável. Acabou acontecendo o que ninguém estava esperando. A Bolsa de Valores, no dia 24 de outubro de 1929, conhecido como Quinta-feira Negra, sofre um crash. Ela quebra. Ela é rompida e o mundo inteiro, como um castelo de cartas, como um jogo de dominós, ele acaba caindo. A queda da Bolsa, a quebra da Bolsa, foi vislumbrável em todo o planeta. Foi um colapso planetário, foi um colapso ardoroso, assustador. E nesse sentido, eu gostaria que vocês compreendessem. O desemprego foi constante, milhões de pessoas no mundo inteiro se viram sem eira nem beira, o oportunismo tomou conta, a máfia tomou conta dos Estados Unidos, e esse período da história é conhecido como Grande Depressão. O American Way of Life cai por terra. Já na década de 30, por exemplo, no Brasil, Getúlio Vargas faz uma das cenas mais antológicas do seu governo. Ele abre todos os vagões de trens e queima em São Paulo vagões inteiros de trem cheios de café.
para tentar frear a queda dos preços. Obviamente, não acontece isso. Então, o presidente Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos, em meio à crise, a maior crise, uma crise sem precedentes mesmo na história, estabelece o New Deal. O New Deal ele vai ser conhecido como o Novo Acordo. E ele pega todas as pessoas desempregadas dos Estados Unidos e coloca eles a trabalharem para o governo. Ele transforma a população em funcionária pública para que a economia se reaqueça e deu certo. Desta época, nós falamos da própria construção da rodovia histórica dos Estados Unidos, a Route 66, a Rota 66, que muitos de vocês já devem ter visto em filmes memoráveis. Ela atravessa o território americano. Hoje não é uma rodovia de rodagem normal, é apenas uma rodovia histórica, é uma rota romântica americana, por assim dizer, onde motociclistas de Harley ficam trafegando, ou pessoas com seus carros antigos, restaurados, ficam de um lado para outro, andando. A história da humanidade, ela vai se consolidar como algo lindo, como algo belo, depois da crise. Pois a crise teria que trazer a bonança. Não, não trouxe. Estruturações sombrias começam a surgir na Europa. O mundo inteiro estava preocupado em sair da crise. Sabe, tu está devendo dinheiro, tu quer pagar? É a lógica de tudo. A União Soviética estava se consolidando com o socialismo, ela estava isolada, ela estava fechada. Stalin estava mandando, era o homem de aço, proibiu religião, prendia as pessoas nos gulags. Então o mundo estava lá, focado, vamos tentar se reerguer porque a boca não está boa. O que aconteceu? Na Europa, um rapaz que tinha lutado na Primeira Grande Guerra, ele não era alemão, ele era austríaco, lutou para o exército alemão, lutou bem e nunca foi ferido, exceto no final. Levou um tiro na perna, foi condecorado com a Cruz de Ferro e de soldado elevou a cabo. Sabem o que acontece com este homem? Este homem, precisamente, entra e transforma a história também da humanidade. Enquanto todo mundo estava quietinho, com medo da crise e tentando trabalhar para se reerguer, esse homem entra nos pubs alemães, nas cervejarias bávaras, e com um bigode cortado, muito semelhante aos bigodes cortados da Primeira Guerra, da época em que se usava muita máscara antigás, ele, jovem, começa a falar sobre liberdade e sobre mudar a situação de miséria que a Alemanha estava vivendo, pois tinha perdido a Primeira Guerra Mundial e estava pagando um alto preço por conta do Tratado de Versalhes. Este homem, ele vai significativamente mudar o modus operandi de agir na Europa. Lembrem que a Alemanha estava proibida de fazer qualquer negociação, de ter exércitos, mas este homem encanta com sua oratória o povo. Ele não é jovem nem velho. Esse homem nasceu em Braunau am Inn e o nome dele é Adolf Hitler. Adolf Hitler. Ele vai transformar a história da Alemanha, criando, na verdade ele não criou, mas consolidando, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. O mundo esqueceu de observar que a ocasião faz o ladrão.
E quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Este homem entra para a história da humanidade como um dos seres mais monstruosos que o nosso Pai Celestial colocou na Terra. Ele entra ao lado de Joseph Stalin, de Pol Pot, de Mao Tse-tung. Ele entra ao lado do próprio rei Leopoldo da Grande Bélgica e, especificamente, ele transforma a humanidade em algo penumbroso. Todo mundo está me ouvindo com atenção? Sim ou não? Eu gostaria de dizer a vocês que nós estamos em um ambiente muito formidável. Acabamos de falar sobre a crise de 1929. Esta aula, gravada em forma de mentoria específica, ela verdadeiramente deve marcar o primeiro passo dos estudos para as doutrinas totalitárias. Eu vou pedir para vocês escreverem 4 linhas para mim sobre essa crise. Ela vai ser a chamada de vocês hoje. Podem mandar para mim em sequência, com nome completo, série e data. Eu vou encerrar agora a gravação.